15, onde Salomão explica, ajuda a entender os versículos anteriores, quando, por exemplo, no versículo 11, ele diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Ele diz assim: nesse quadro da vida, nós só sabemos que somos temporais, mas que ao mesmo tempo Deus colocou a eternidade no nosso coração, mas nós não conseguimos entender o quadro completo. Só Deus é o Senhor do tempo. Então, qual é a estrutura desses versos? Observe que esse segmento poético do versículo 3, de 1 a 8, se concentre comigo agora, tem um cabeçalho introdutório, é uma espécie de tese, a tese do poema, onde ele vai dizer assim: há um tempo certo, determinado para tudo debaixo do céu. Ele havia usado muita frase debaixo do sol, essa ideia desse mundo caído, mas agora ele muda para a ideia do debaixo do céu, ou seja, dentro desse Deus que governa o céu, debaixo desse céu, tudo tem um tempo determinado por Deus. Nada ocorre por acaso. Essa é a ideia. E esse cabeçalho é desenvolvido por uma série de pares equilibrados, que descrevem várias experiências e atividades na existência humana. Amar, odiar, chorar, rir. Aqui nós encontramos uma cadência imponente do poema, que é criada pela repetição da palavra tempo no início de cada frase. De alguma forma ele quer que nesse poema os leitores não se esqueçam que a vida é formada por esse fluxo do tempo. 28 vezes ele usa a palavra tempo, do versículo 1 ao versículo 14. Em 14 pares. 7 era um número muito importante para os judeus. Então ele usa 14 pares, 2 vezes 7, para mostrar que dentro dessa complexidade da vida, Deus está no controle de todas as coisas. Essas experiências que Salomão busca retratar aqui nesse poema, esse conjunto de expressões, desses opostos complementares, transmite essa ideia de fluxo e refluxo. A vida é assim, tem um Deus que controla tudo e nós estamos dentro, vivendo essa vida. Então, qual o tema daquilo que Salomão fala aqui no capítulo 3? Obviamente seria impossível fazer pontos aqui do versículo 1 ao versículo 8. Então eu preferi dar apenas um tema e trabalhar 3 aspectos daquilo que Salomão deseja nos ensinar. E, por fim, eu vou fazer algumas aplicações a respeito disso. Então, o que é que o capítulo 3, versículo 1 ao 8 trata? Ele trata a respeito do Deus do tempo e as estações da vida. A tese de Salomão é muito simples, não é difícil de você entender. Qual é a tese de Salomão aqui? É que toda ação humana pode ser tratada até a sua fonte última. E qual é a fonte última? É um plano abrangente administrado por um Deus soberano. Toda ação humana. Nada está fora desse Deus soberano que rege todas as coisas. E é Ele então que determina esses fluxos da nossa vida. Ele que diz o dia que nós nascemos, tempo de nascer, é Deus que diz, e Ele vai dizer o tempo de morrer. É Deus que está nesse quadro maior. Então há pelo menos 3 aspectos para facilitar o seu entendimento que Salomão deseja nos ensinar. Primeiro, o quadro maior, Deus sobre o tempo. Deus como sendo aquele que controla os diversos momentos, ou estações, ocasiões da vida. Essa é a ideia. Pense em um quadro para que você entenda o pensamento de Salomão. Num quadro você vê Deus como sendo o pintor maior, o quadro maior da vida. É Deus que controla todas as coisas. Segundo, existe um quadro limite no versículo 2, quando ele diz há tempo de nascer e tempo de morrer. Então existe uma existência humana aí. O quadro limite é esse quadro que nós conhecemos, eu e você, da nossa vida. Veja, Deus governa sobre todas as coisas, mas tem a minha vida e a sua vida. Nós nascemos e nós morremos. Existe um quadro limite da nossa existência. É o quadro que nós enxergamos, é a nossa existência. Nós não conseguimos compreender o governo de Deus, mas nós estamos dentro. Em algum momento, Deus disse,
você vai nascer. E você nasceu. Eu e você. Em algum momento Deus vai dizer, você vai morrer. E eu e você, nós vamos morrer. Esse é o nosso quadro. Dentro desse quadro maior da existência, está eu e você. Como aquelas formiguinhas dentro de um universo maior. Aqueles filmes da Disney que tem a formiguinha que está dentro do universo maior. Tudo superdimensionado. Em terceiro lugar, existe o conteúdo desse quadro, que é exatamente o que nós vamos encontrar a partir do versículo 2 até o versículo 8. E qual é o conteúdo desse quadro? São as figuras, as estações da vida, os contrastes, os opostos que vão ocorrer dentro desse quadro da vida, os diversos momentos da nossa vida. Quantos momentos nós não travamos na nossa vida? Quantas coisas nós não passamos? Quantas mudanças? Algumas coisas construtivas, destrutivas, desejáveis, indesejáveis. Aí vem o quadro, as figuras, as cores. É isso que Salomão está nos ensinando. O Deus do tempo e as estações da vida. O quadro maior, Deus. O quadro limite, nascer e morrer. O conteúdo desse quadro entre nascer e morrer, os vários momentos que nós vamos enfrentando na nossa vida. Tempo de plantar, de arrancar, de matar, de curar, derribar, edificar, chorar, rir. E aí Salomão está dizendo, essas são as estações da nossa vida, são as figuras desse quadro. Então vamos primeiro tentar pensar um pouco a respeito desse quadro maior, Deus sobre o tempo. Observe que o primeiro versículo, Salomão diz, tudo tem o seu tempo determinado. A palavra que o tradutor da língua grega usou quando foi traduzir a Septuaginta é a palavra kairos, a ideia de um tempo de oportunidade, um tempo fixo, ou seja, a ideia de que nessa esfera da vida as coisas não ocorrem por acaso. Salomão não crê, ele não é alguém que acredita que na nossa vida nós somos regidos por acasos. Salomão não é um ímpio, não é um fatalista que acredita que as coisas vão simplesmente acontecendo. Não, ele acredita que há tudo debaixo desse céu, desse mundo que é governado por Deus, tudo tem um propósito, tudo tem uma razão, embora nós nem sempre possamos conhecê-la. É Deus quem comanda os tempos e as estações da vida através da sua soberania. Soberania é o governo de Deus sobre tudo. E através da sua providência, que é essa mão invisível, Deus vai dirigindo todas as coisas. E esse governo de Deus não é unidimensional. Não esqueça isso. Às vezes a nossa ideia de Deus é de um Deus pequenininho. Mas o Deus da Bíblia é a ideia de um Deus grande. É Ele que está quando nós nascemos, mas quando nós morremos também. É o mesmo Deus. É o Deus do amor, é o Deus da ira, é o Deus da graça, é o Deus da justiça. É um Deus completo. É o Deus que nos leva muitas vezes, como levou Israel, a lutar e matar, e às vezes tempo de curar, parar a guerra. O Deus da Bíblia é o Deus completo. É o Deus que nos leva muitas vezes a chorar na nossa vida, perder alguém, ocasiões de tristeza, mas que também nos leva a rir, a sorrir, a nos alegrarmos. É o Deus que está por detrás desse quadro completo. E a palavra tempo nesses versículos não se refere a uma data ou uma hora específica, não. São as ocasiões da vida, as estações. É como as 4 estações. A vida é assim. E essa lista de pares de Salomão pretende ser representativa. Não é uma lista exaustiva, mas é representativa de tudo que ocorre dentro do quadro da sua vida, da existência humana. Tudo que ocorre. Tudo faz Deus no seu devido tempo. Tudo está no tempo certo. É o tempo de Deus. Não há acasos. Deus é o rei do tempo. E nessa economia divina há um tempo apropriado para tudo o que acontece. Há um tempo onde nós recebemos notícias boas e há um tempo onde nós recebemos notícias ruins. Há um tempo onde nós somos jovens, há um tempo onde nós vamos envelhecer. Há um tempo onde nossos filhos nos dão alegria, há um tempo onde eles nos dão tristezas. Essa é a vida. Salomão está dizendo, mas Deus está no governo desse tempo. Deus é o rei do tempo.
A declaração da tese do poema afirma exatamente isso. Tudo há um propósito, há um momento apropriado. E de alguma forma, esse poema de Salomão antecipa as conclusões que ele vai tirando ao longo do restante do livro. E qual é? Salomão de alguma forma está levando os leitores a uma conclusão que ele vai chegar lá no final, no último versículo de Eclesiastes. E qual é essa conclusão? É que o tempo e as atividades humanas estão dentro desse arcabouço maior, desse plano divino que é inescrutável, que nem eu, nem você, que ninguém conhece. O que nós sabemos é que nós somos temporais, passamos, voamos na nossa existência. E Salomão vai levando os seus leitores a pensar nisso. Você acha que você é eterno? Você não é. Deus é eterno. Observe no capítulo 8, alguns versos do livro, como Salomão vai levando, por exemplo, capítulo 8, versículos 5 a 7. Vamos ver alguns versículos. Ele diz assim: quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Esse é o sábio. O sábio é aquele que observa os tempos. O sábio então conhece o tempo e o modo. Veja o versículo 6. Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Porque este não sabe o que há de suceder e como há de ser, ninguém há de que lhe declare. Ou seja, você não sabe nada o que vai acontecer amanhã, você só sabe que está aqui nesse momento. Você nem sabe o que vai acontecer quando você sair daqui. Então tentar controlar a vida por nós mesmos é uma loucura. Salomão diz, isso é uma vaidade terrível. Não é sábio quem quer controlar e que não reconhece esse governo de Deus. Veja também no versículo, ainda no capítulo 8, versículos 16 e 17, ele diz assim: aplicando-me a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos. Então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para descobrir, não a entenderá. E ainda que diga o sábio que a virá a conhecer, nem por isso a poderá achar. Ele está dizendo, ninguém consegue realmente compreender plenamente o governo de Deus na sua vida. Você não sabe. Você não sabe os caminhos que Deus coloca para você. As fotografias, quando a gente olha pelo retrovisor, a gente vai vendo os caminhos que Deus vai nos guiando. Mas só quando nós olhamos pelo retrovisor, daqui para frente, você não sabe. Você não sabe. Salomão está dizendo, a vida é assim. O sábio não consegue detectar. No capítulo 9, versículo 1, Salomão continua e diz o seguinte: deveras me apliquei a todas as coisas para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo. Você não consegue saber nada do amanhã. Nada. Você não sabe nada do seu filho que está crescendo. Nada. Você não sabe nada do seu negócio amanhã. Nada. Esse quadro só Deus sabe. Só Deus é que conhece a figura completa da nossa vida. E Salomão, no capítulo 10, versículo 14, ele continua dizendo: o astuto multiplica as palavras, ainda que o homem não saiba o que sucederá. E quem lhe manifestará o que será depois dele? Ele diz assim: é tolo aquele que quer controlar, que quer acumular, encontrar prazer, respostas nele mesmo, buscar significado no trabalho, buscar significado nas coisas pessoais, ao invés de Deus. Você é um tolo se você busca tudo isso. E você está esperando o amanhã para viver, você nem sabe o que vai ser amanhã. Essa é a lição de Salomão. Salomão diz, e é por isso que no capítulo 12 ele vai dizer, no final de tudo, diz assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é, capítulo 12, versículo 13,
Teme a Deus e guarde seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que são escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Você não consegue controlar nada, mas você sabe que um dia você vai estar diante de Deus para prestar conta das suas obras. Então tema ao Senhor, é tudo que você sabe. Tema ao Senhor hoje, sirva a Ele hoje. Salomão está nos ensinando, nesse quadro, é Deus que governa. É Deus que governa. Nós não controlamos a nossa vida. Aprenda essa lição com Salomão. Mas Salomão, em segundo lugar, fala desse quadro limite. Observe que o versículo 2, Salomão vai falar a respeito do nascer e do viver. Desse modo, ele vai reiterar que há um tempo adequado para todas as atividades. Mas quem cria, quem nos coloca na vida, ele diz assim, a vida é um quadro, mas você não se autopinta. Quem coloca você nesse quadro é Deus no dia que você vê a existência. Há tempo de nascer, e você nasce quando Deus quer que você nasça. E há tempo de morrer, e você vai morrer quando Deus quer que você morra. Na nossa vida debaixo do sol, nós sabemos que existe o ponto de partida e o ponto de chegada, o limite. E é isso que Salomão está dizendo. É esse quadro limite. E dentro desse quadro limite você vai vendo as oscilações dos tempos. Os tempos entre o seu nascimento e a sua morte não vão ser tempos heterogêneos, não vão ser tempos perenes, vão ser tempos marcados pela inconstância. Nesse mundo caído debaixo do sol, Salomão diz, nunca espere um tempo só de chorar, nunca espere um tempo só de sorrir, nunca espere um tempo só de plantar, nunca espere um tempo só de paz. A vida não é assim. Nesse mundo caído, a vida não é assim. Dentro dessa existência humana que Deus nos coloca para viver, nós somos marcados por esses opostos da vida. E aí vem as figuras, o conteúdo desse quadro. O quadro limite é esse, nascer e viver, nascer e morrer. Mas dentro dessa nossa existência vem os conteúdos da vida, as figuras contrastantes. São esses eventos representativos da vida que ocorrem. Veja como Salomão descreve esses eventos. Ele diz assim, há tempo de plantar, era tempo onde os homens então começam a plantar, e há tempo onde você arranca o que você plantou, você para de plantar. A vida é assim. Há tempo de matar, e era comum naqueles períodos, na época, de guerras, de lutas por terra, ou por defesa, quando alguém atacava você tinha que se defender, era tempo de lutar, era guerra, e há tempo que a guerra parava, era preciso então se curar, se cuidar. Há tempo de derribar e há tempo de edificar. Quantas vezes nós não estamos nesse processo de derrubar alguma coisa, construir? Primeiro você derruba, né? Salomão era um grande construtor. Há tempo onde você derruba as coisas, há tempo onde você começa a construir, reformar a sua casa. Todos nós conhecemos isso. Derrubar, e há tempo onde você vai reconstruir, tempos diferentes. Há tempo na vida de chorar. Quantas vezes nós não choramos na vida? Quantas circunstâncias, quantos sofrimentos nós não experimentamos nesse caído. Mas também existem momentos onde nós começamos a rir, nos alegrar. Quantas coisas boas também nós não experimentamos nessa vida. Há tempo de prantear, quando nós muitas vezes perdemos alguém querido. Quantas lembranças, quando nós olhamos nas fotografias, quantas pessoas queridas nós perdemos. Outros que nós ainda vamos perder. Ou você acha que você nunca vai perder ninguém? Você acha que você já chorou tudo que você tem para chorar na vida? É isso que você pensa? A vida não é assim, meus irmãos. Nós ainda vamos chorar. O choro ainda nos aguarda. Há tempo de chorar, mas há tempo também, como ele diz, de prantear, e há tempo de saltar de alegria. Há tempo onde nós nos alegramos com tantas coisas boas que nós experimentamos, que nós queríamos saltar de alegria. Quantas bênçãos Deus nos dá. Quantas alegrias. Nossos filhos, as vitórias, as conquistas, quantas coisas boas nós não conquistamos pela bondade do Senhor.
há tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar. Possivelmente aqui essa ideia de espalhar pedra era muito comum quando quando vinha um exército inimigo. Algumas vezes eles colocavam umas pedras para impedir que aquele exército inimigo ocupasse os campos. Muitas vezes eles espalhavam as pedras para que eles não ocupassem aquele campo estrategicamente. Quando a guerra parava, então era tempo de juntar as pedras. Há tempo de abraçar, e há tempo de abração, nós nos abraçamos de alguém, mas há tempo onde você diz, tá bom, chega, basta, abraço demais cansa. Há tempo onde a gente para um pouco de abraçar. Há tempo de buscar, nós estamos buscando algumas coisas até que nós encontramos. E às vezes nós perdemos. Quantas coisas nós não perdemos na nossa vida? Quantas coisas? Buscamos coisas, conquistamos coisas, ganhamos dinheiro, perdemos dinheiro, compramos um carro, batemos um carro, compramos outro carro. Essa é a vida. E se você vai se angustiar porque aconteceu alguma coisa no seu carro, você é um tolo. Essa é a vida. Essa é a vida. Buscar e perder. Há tempo de guardar, nós guardamos, juntamos. Tempo onde você quer fazer o faxinão da vida, o pessoal, é tempo de jogar fora. Essa é a vida. Tempo de rasgar, e às vezes nós rasgamos, era muito comum. Há tempo de coser, de costurar. Há tempo de amar, e há tempo de aborrecer, onde nós muitas vezes precisamos ser mais duros. Às vezes você ama o seu filho, mas tem hora que você precisa aborrecê-lo, você precisa no sentido de ser mais duro com ele. Há tempo de guerra, e há tempo de paz. Salomão está dizendo, e observe que ele usa essa palavra tempo em um ritmo. Ele está dizendo, a nossa vida é de começos e fins. Nós já entramos em um mundo caído. Quando você nasce, você não entra em um mundo perfeito. Você já entra em um mundo caído de começos e fins, um mundo de contrastes, de coisas boas e coisas más, coisas que escolhemos e coisas que nós não escolhemos, mas que nos moldam. Quantas vezes nós experimentamos coisas ruins, não é porque nós escolhemos, é porque alguém fez contra nós. Quantas coisas nós não experimentamos? E às vezes na vida nós choramos mais pelo aquilo que os outros fazem do que pelas nossas próprias escolhas. Às vezes os pais choram muito mais pelas escolhas erradas dos filhos do que das suas próprias escolhas. Mas essa é a vida. Quando embarcamos na vida, há começos, Salomão está dizendo, em fins. Existe a soberania divina, a nossa responsabilidade humana, as escolhas que nós vamos fazendo. E os humanos sabem apenas o suficiente para saber que não podem discernir ou compreender o esquema maior. Você não compreende. Mas nós somos chamados a viver os tempos da vida. Salomão, essa é a vida. Bem-vindo a ela. Bem-vindo a esse quadro maior, bem-vindo a esse quadro limite e bem-vindo às figuras. Esse poema de Salomão fez lembrar a história, eu já contei aqui na igreja, de um famoso pintor americano. Ele costumava pintar os seus quadros na presença do público. Ele era um grande pintor e ele fazia aquele quadro, chamava as pessoas. E as pessoas ficavam vendo ele pintar o quadro, ele pintava tão belo aquele quadro. As pessoas aplaudiam, ficavam encantadas, e ele dizia assim, não, deixe-me, eu quero fazer outra coisa. E ele mandava as pessoas se aproximar, e ele então começava a destruir o quadro. Começava a destruir, rabiscar, jogava as cores, e as pessoas, meu Deus, ele está destruindo o quadro, que loucura! Ele então começava a jogar cores, e a atitude era de destruir completamente aquele quadro. Ninguém compreendia o que ele estava fazendo, mas no final, quando ele levantava o quadro, ele estava criando um outro quadro muito mais belo do que o primeiro. Na nossa vida é assim. Nós estamos dentro dessa soberania e providência de Deus. E às vezes achamos até que Deus esquece de nós, que Deus não é soberano, que a providência de Deus realmente não funciona na nossa vida. Estamos vendo o nosso quadro da vida sem compreender que Deus está estabelecendo um propósito, um tempo determinado para tudo. Está fazendo um quadro maior, melhor, mais glorioso de cada um de nós. Deus em sua soberania está fazendo isso. Essa é a obra do Espírito, nos tornar mais parecidos com Cristo. É usar as circunstâncias da vida
não para pensar a vida como eu e você pensa, em sucesso e fracasso, dinheiro, poder, fama, riqueza. Essas coisas não são a obra principal do Espírito. A obra principal do Espírito é tornar eu e você parecidos com Cristo. E é por isso que Ele vai levar cada um de nós por caminhos diferentes, para tratar pecados diferentes, para nos colocar em prensas da alma diferentes, cada um diferente, para que o quadro vá se formando e nós nos sejamos parecidos com Cristo. O que é o sábio? O sábio é aquele que enxerga esses quadros. É isso que Salomão está dizendo. Você enxerga esses quadros, você enxerga esse quadro maior, você compreende que a oscilação dos tempos está nas mãos de Deus. Salomão está dizendo: espere pelo tempo de Deus. Essa é a história da Bíblia. Veja, quando Deus fez a promessa do Messias, quantos anos o povo não teve que esperar até chegar o Messias, como Paulo diz, na plenitude do tempo. É o tempo de Deus. Quando Deus disse que ia destruir Jerusalém, quantos profetas levantou até que isso acontecesse? Foi no tempo de Deus. É no tempo de Deus que as coisas acontecem. E nós temos que aprender a ver esse quadro completo e confiar na soberania e na providência de Deus. A minha vida está nas mãos de Deus, Ele é o Senhor do tempo. Há um poema de William Lloyd que diz exatamente isso. Ele diz assim: nas tuas mãos estão os meus dias, meu Deus, ali quero que estejam. Minha vida, meus amigos, minha alma, entrego completamente aos teus cuidados. Ele diz: eu quero que a minha vida esteja nas mãos do Senhor, porque eu sei que Ele cuida de mim. E a nossa vida realmente está nas mãos do Senhor. O relógio de Deus, o tempo não para. A sua vida, se você é um crente, não está num curso errado. E às vezes nós realmente achamos, eu acho que Deus se enganou, a pintura desse quadro não está saindo perfeita. Está. Ainda que Deus muitas vezes nos leve para túneis de aflição, o quadro está saindo conforme o pintor planejou. O pintor nunca falha. O pintor nunca erra. E nós temos que fazer o quê? Se nós estamos em tempo de... Quando nós estamos no tempo de sorrir, nós ficamos felizes. Mas se o tempo na sua vida agora é chorar, chore e espere o tempo de Deus, onde Ele vai fazer você sorrir novamente. Se na sua vida é tempo de guerra, espere pelo tempo de paz, confiando no Senhor. Espere pelo tempo de Deus. Essa é a lição de Salomão. A segunda lição é que o sábio é aquele que enxerga o limite. A vida e morte em um mundo caído. Então Salomão está dizendo: viva a sua vida, ou seja, viva toda a sua vida intensamente. Mas lembre-se, você vai morrer. Não é aqui. Não é aqui. Viva cada estação lembrando que você caminha para o pó. Mas Deus colocou a eternidade no seu coração e um dia você vai prestar contas a Deus, e é tudo isso que importa, porque a sua vida é temporal. E você está desperdiçando tempo precioso quando você esquece de Deus na sua vida. Veja que tolo é o homem que esquece de Deus na sua vida. É o melhor tempo, é o tempo precioso. Um dia você vai prestar conta a Deus. Salomão diz: assuma de tudo, eu não entendo nada, mas sei que eu tenho que temer a Deus. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Esse é o dever de todo homem. Será que vocês não entendem? Será que vocês não são sábios? Salomão diz: eu tive tudo o que eu quis. Eu tive mulheres, eu tive prazer, eu tive dinheiro, eu tive poder. Nada disso trouxe sentido para a minha vida. Nós só encontramos significado em Deus mesmo. Um dia você vai prestar conta. O sábio, Salomão está dizendo, ele reconhece que a sua vida começou, mas a sua vida vai terminar, pelo menos nessa esfera. Nós estamos caminhando. Mas a eternidade, veja que, pense nisso, mas a eternidade, a sua eternidade, vai depender de como você viveu essa vida curta aqui. Essa vida curta é muito importante. É muito importante. Porque você vai prestar contas
a Deus. O sábio então reconhece a instabilidade, as instabilidades da vida, esse fluxo e refluxo. O sábio então vê as figuras da vida, ele faz bom uso do tempo, ele confia em Deus. O sábio vive as estações com fé. É isso que Salomão nos ensina nesse texto. Eu vivo as estações com fé. Se Deus em sua providência está me colocando a chorar, eu vou chorar, mas eu tenho fé em Deus. Se Deus em sua estação está me levando agora a plantar, eu preciso plantar com fé em Deus. Se o meu negócio está indo bem, eu tenho que viver essa estação e ter fé em Deus. Mas se as coisas estiverem mal, eu tenho que ter fé no Senhor. O sábio vive as estações com fé no Senhor. O sábio vê isso. O famoso escritor cristão chamado Gregório de Nissa, comentando esse texto, diz assim: cada tempo, portanto, é o tempo certo para buscar ao Senhor. Eu não sei o tempo que Deus vai colocar para mim passar hoje, amanhã, mas todo o tempo que Ele me colocar a passar nessa vida é o tempo certo de buscá-lo, de servi-lo, de amá-lo, de dedicar a Ele a minha vida. Essa é a lição de Salomão. Toda estação da vida é tempo de buscar o Senhor, irmãos. O tempo nunca deve nos levar a deixar de buscar e servir ao Senhor. E aqui é um aspecto importante que nós aprendemos nesse texto. Salomão, como sábio, diz: a vida é como um quadro, o quadro completo é Deus. Dentro desse quadro tem o seu começo e o seu fim, o limite, a sua existência. Dentro do começo e o fim tem as figuras, os contrastes. Diariamente você vai vivendo essa vida. Em cada estação, esteja pronto, viva ela intensamente. Mas em cada estação, confie no Senhor. Em cada momento da sua vida, lembre-se de Deus. Mas quando nós olhamos esse texto à luz da Nova Aliança, nós aprendemos muitas outras lições, que ainda que Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, nos ensina, há outros aspectos profundos que Salomão talvez não pudesse ter alcançado. E quando Jesus vem, então, Ele abre o nosso leque para entender alguns aspectos mais profundos. Primeiro, nós aprendemos à luz de Cristo, da vida de Cristo, que Jesus de fato é o Criador e Senhor do tempo. Tudo foi feito por meio dEle e para Ele. É Jesus que controla a nossa vida. Nós somos criações de Jesus. Nós fomos criados para Jesus. Tudo foi feito por meio dele e para ele. Então o objetivo do Espírito Santo é nos salvar e nos dar como um presente glorioso ao Deus Filho. E o Espírito Santo quer dar um presente muito bom. Enquanto nós estamos pensando nas mediocridades da existência humana, o Espírito Santo quer nos quebrar, nos ensinar a humildade, a dependência, a confiança, a fé, os valores celestiais. E nós às vezes estamos como Salomão, olhando apenas a vida debaixo do sol. Mas esse mesmo Jesus, que é o Senhor do tempo de todas as coisas, foi aquele que veio, como Paulo diz em Gálatas 4,4, na plenitude do tempo, no tempo certo, no tempo de Deus, Jesus veio. Deus levou muitos anos falando, profetizando a respeito de Jesus, mas Paulo diz que foi na plenitude dos tempos. No tempo certo de Deus, Jesus veio. Deus se fez carne. O Senhor dos tempos entra no tempo e se faz carne. E uma das coisas que nós aprendemos de Jesus é que ele sabia exatamente a figura completa. Nós vemos Jesus primeiro confiando no quadro completo, sempre confiando no Pai. Nós vemos o Senhor Jesus dizendo: não é chegada a minha hora. Ele sabia exatamente qual era o estágio, qual era o momento. E algumas vezes ele diz assim: é hora de ir para Jerusalém, lá eu vou morrer, depois eu vou ressuscitar. Ou seja, Jesus se coloca inteiramente nas mãos do Pai, porque ele diz assim: é o Pai que dirige a minha vida dentro desse quadro completo. Dentro da encarnação, desse estado de humilhação, ele se coloca inteiramente nas mãos do Pai. Como Paulo disse, sendo Deus, não usou como usurpação ser igual a Deus.
mas a si mesmo se esvaziou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Cristo é o próprio exemplo para nós, irmãos. Ele sabia a hora certa. Ele sabia a hora de sorrir. Nós vemos o Senhor Jesus fazendo isso. Quando ele diz: Pai, graças te dou, porque escondeste essas coisas dos sábios entendidos e revelaste aos pequeninos. Sim, foi do teu agrado. Ele sabia a hora de chorar. Quando ele esteve lá no funeral, mesmo sabendo que ia ressuscitar Lázaro, ele chorou, ele tremeu, ele se indignou com a morte. Ele sabia a hora de falar e sabia a hora de calar, quando aqueles homens levam aquela mulher. Lembram aquela mulher? Todos eles com muitas acusações e Jesus calado, escrevendo. Nós vemos ele falando e pregando e vemos ele sendo julgado sem abrir a sua boca. Ele sabia a hora de pedir a Deus e clamar: Pai, afaste de mim esse cálice. Mas aprendia também a hora de se submeter: não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Ele é um modelo perfeito para que eu e você possamos imitar. O restaurador do tempo, aliás, o criador do tempo, Jesus, foi aquele que entrou no tempo e serve de modelo para nós, mas ele também é um restaurador do tempo. Quando nós estivermos vivendo nesse mundo caído, nós estamos vivendo um mundo cheio de contrastes. Mas Jesus veio exatamente morrer na cruz do Calvário e ressuscitar para acabar com esses contrastes da nossa existência. Esses contrastes um dia vão acabar. Esses opostos da vida, rir, chorar, guerra e paz, um dia eles vão acabar. Quando o Senhor Jesus voltar, e Ele será o primogênito entre muitos irmãos, e nós tivermos o corpo glorificado. E quando houver novos céus e nova terra onde habita a justiça, quando houver uma nova humanidade, um novo mundo perfeito, aí finalmente haverá um novo tempo, novos céus e nova terra onde habita a justiça. Um novo momento, uma nova história, onde não haverá nem dor, nem tristeza, nem lágrimas, nem despedidas. Não haverá nada disso. Haverá apenas a shalom, a paz do Senhor para todo sempre. É isso que nós vivemos, irmãos. Salomão está dizendo: viva esse mundo, mas com seu olho na eternidade. Nunca esqueça de confiar no Senhor. Viva a sua estação com fé. Qual a estação da sua vida? Que momento você está agora? Qual o momento da sua vida? Salomão diz assim: lembre-se que Deus controla esse momento. Lembre-se que você é efêmero e tenha fé em cada estação da sua vida. Se você está chorando, chore com fé. Se sorrir, sorria com fé. Se as coisas estão boas, se alegre com fé. Se estão ruins, se anime na fé do Senhor. Viva para a glória de Deus, confiando naquele que é o Deus do tempo da sua vida. E no final, quando Ele voltar, a obra do Espírito é oferecer esse quadro completo. Eu creio que na eternidade, se Deus, em sua bondade e misericórdia, quiser nos mostrar, eu acho que finalmente nós vamos entender a nossa existência. Quem sabe Deus, em sua bondade, em sua misericórdia, diz: deixa eu mostrar o quadro da sua vida para que você entenda. Quem sabe? Mas ainda que Ele não faça isso, nós devemos aprender a confiar nele, sabendo que o quadro que Ele está pintando para a nossa existência é sempre um quadro melhor. Que a glória seja dada ao Senhor. Vamos orar. Louvado seja o Teu nome santo e bendito, Senhor. Toda honra, glória e majestade sejam dadas a Ti. Pedimos a bondade e a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Precisamos muito de Ti.
Ajuda-nos a confiar no Senhor. Ajuda-nos a depender do Senhor. Ajuda-nos a viver com fé as diversas circunstâncias da nossa vida. Ajuda-nos a temer e obedecer e guardar os teus mandamentos, mesmo quando a vida não segue o fluxo que nós queremos que ela siga. Essa é a nossa oração em nome de Jesus.